Amados, graça e paz no Senhor Jesus. O tema de hoje para a nossa reflexão é a suficiência da graça de Deus em nossas vidas. Pois, amados, em Cristo a graça de Deus é suficiente para nos consolar em meio às tribulações, libertando-nos de nossas aflições, pois ela nos fortalece diante dos desafios da vida e ela tem o poder de nos salvar da condenação eterna. É Deus quem nos capacita a viver, então, na plenitude dessa graça, levando-nos a confiar em seu poder transformador e capacitador para empreendermos as nossas vidas num claro testemunho do poder de sua graça em nós, apesar de nossas fraquezas. Fato que nos leva a render graças a Deus diariamente, reconhecer nossa dependência divina e então viver em gratidão por tudo o que Ele fez e continua a fazer por nós e através de nós. E amados em Cristo, o apóstolo Paulo, conforme 2 Coríntios 12, 1 a 10, ao ver a sua idoneidade pessoal, pastoral e teológica questionada e posta em dúvida, e consequentemente as pessoas cristãs então que se reuniam em Corinto serem afastadas, afetadas com isso, correndo o perigo, portanto, de se afastarem da graça de Deus, reage enumerando uma série de acontecimentos na vida dele, com o objetivo de ajudar as pessoas congregadas em Corinto a reconhecerem a sua autoridade e também honestidade. E ao contrário do que faziam os falsos apóstolos na cidade de Corinto, que se autopromoviam apontando para as suas qualificações, o apóstolo Paulo se dispõe a falar de si, falando então daquilo que sofreu e experimentou. E, amados, podemos afirmar que dificilmente alguém outro tenha sofrido tanto e experimentado tanta adversidade como ele enfrentou no seu apostolado, como evangelizador, na missão de Deus em salvar os pecadores mediante a fé em Jesus Cristo. Fé esta operada pelo Espírito Santo. Paulo, amados, claramente aponta para a fonte da vida, a saber, Cristo, e para tudo o que Ele traz consigo. Paulo afirma que por si não é e não fez nada, que Ele por si só nada é. A fonte de sua vida e a sua ação evangelística que empreendeu é devido à graça de Deus agindo poderosamente nele. E, em última análise, Paulo se apresenta como sendo somente o receptor e portador da graça de Deus, mas devido a isso, justamente, ele é portador de algo vital para as outras pessoas. E neste caso, então, com relação à igreja de Corinto, ele passou esta graça adiante, fez-se instrumento dessa graça. A igreja que se reunia em Corinto tornou-se receptora dessa graça. Assim como nós, ainda hoje, através de suas epístolas, então somos receptadores da graça de Deus em Jesus Cristo. E também, então, por isso, o apóstolo Paulo reconhece sua responsabilidade em defender a graça de Deus, alertar as pessoas e desmascarar os adversários, os falsos profetas, os que estavam a acrescentar algo à graça de Deus, querendo complementar esta graça.
e com isso substituíam a verdadeira graça de Deus, que está na fé em Jesus Cristo, e consequentemente misturando a graça de Deus, o erro, faz com que então estes, na verdade, apresentem outra graça. Paulo, portanto, por experimentar a graça de Deus em sua vida e confiar nela, se vê em liberdade de pedir que Deus o liberte de seu sofrimento, o espinho da carne. Quando Deus lhe nega o pedido, Paulo, em humildade que vem da fé, aceita e sabe que a graça de Deus em sua vida não fica diminuída. E em o apóstolo Paulo aceitar a resposta de Deus, se percebe como a graça divina é a força propulsora de sua vida e aponta para o fato de que a graça de Deus lhe basta. A Dione vai nos trazer um cântico. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz as calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação. Eu já andei aflito e quase pereci. Em Cristo Deus querido, a clara luz eu vi. Eu sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor, pois Ele sempre guia os seus com puro amor. Ao mundo, ó Deus, eu quero levar o teu amor. Esteja aqui comigo e ser meu protetor. Na lida desta vida, em tentação e dor, vem dar-me forte apoio, enfim a paz e o céu. Amados em Cristo, o aparente não atendimento por Deus de orações de cristãos é muitas vezes um dos maiores sofrimentos da pessoa cristã. Porém, para o apóstolo Paulo, isso não foi problema. Ele se satisfaz com a graça de Deus, vive e prega a partir dela. A graça de Deus lhe é base e conteúdo da vida e o era também para a igreja de Corinto. E hoje também é para nós, pessoas cristãs que se congregam nos mais diferentes lugares. Amados, Paulo recebeu de Deus revelações inéditas, coisas que ninguém mais viu ou ouviu, e segundo o seu próprio entendimento, pelo poder do Espírito Santo, foi para impedir então que o orgulho enchesse o seu coração, que o Senhor colocou um espinho em sua carne. E amados, não fica claro o que possa ter sido esse espinho. Há muitas especulações, mas nada concreto. Alguns dizem que poderia ser as tentações, outros falam que era problema de saúde, e ainda há quem acredite que era uma referência aos opositores. Provavelmente, amados, essa não identificação do espinho na carne seja proposital, porque afinal de contas, cada um de nós
tem os seus próprios espinhos. O fato é que o apóstolo Paulo ora 3 vezes pedindo que o Senhor Deus o livre dessa aflição, mas a resposta que Paulo recebe é: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso conforme 2 Coríntios 12, 9. E amados, Paulo vive a fé numa perspectiva correta. Reconhece que é apenas um instrumento, ainda que valioso, mas apenas um instrumento nas mãos de Deus. O ser humano é tentado constantemente e também Paulo sente o perigo da tentação de rejeitar o papel de instrumento e se transformar em agente, ator, autor. Pessoas que se veem fortes, pessoas que se declaram sábias, pessoas que soberbamente se julgam autossuficientes, correm especialmente o perigo de se tornarem até empecilho para a ação de Deus. Pessoas que reconhecem as suas fraquezas se prestam mais facilmente a serem instrumento da ação e da graça de Deus. Não por mérito deles, mas porque eles mesmos reconhecem a presença e a bênção da graça de Deus em suas vidas. Por isso, Deus diz: a minha graça é o que de mais importante e vital vocês podem ter na vida. Amados, como é maravilhoso receber a graça de Deus. Não precisamos de mais nada. No caso do apóstolo, Deus está explicando que ainda que ele não vá livrar Paulo dessa fraqueza, desse espinho na carne, isso não significa que Deus não tenha lhe concedido o poder de sua graça. Esta graça se manifestou de forma extraordinária em Paulo pela primeira vez, quando no caminho de Damasco, Jesus Cristo, ressurreto e exaltado, se manifesta a ele perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que persegues minha igreja? E ele, caído em arrependimento pelo poder do Espírito Santo, crê no Senhor Jesus Cristo. Recebe a graça da salvação, que era tudo o que Paulo realmente precisava. Além da graça de Deus lhe capacitar a resistir a essa fraqueza, o espinho na carne. O apóstolo Paulo foi então capaz de se gloriar e sentir prazer nas fraquezas. Ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, e pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, conforme 2 Coríntios 12, 9 e 10. E amados, somente quem realmente entende e se apropria da promessa que diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é capaz de fazer uma declaração assim, porque se alegra e sente prazer e satisfação em ser aperfeiçoado através do poder e amor de Cristo revelado através da graça de Deus. Nós ainda vamos cantar. Jesus, amigo temos, que sofreu a nossa dor, e nos ama que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração
bondoso Deus, então no poder da sua graça, em Jesus Cristo, a fonte da vida, opere sempre grandemente em cada um de nós, para sermos um instrumento que Deus quer que cada um de nós seja, no sentido, então, de testemunhar a salvação que Cristo nos oferece. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, a sua família, em nome de Jesus. Amém.